O Ministério da Fazenda já tem a proposta de transição para uma economia de energia limpa, etc. Atenção que essa parte é delicada. Ele fala, no Ministério da Fazenda já existe a proposta de transição para uma energia limpa. Cadê essa proposta? A Thelma vive procurando, a Thelma vive querendo nos explicar, desde o começo do ano que ela está falando, eu quero encontrar o documento, eu quero entender essa proposta de transição energética, transição ecológica, essa coisa que dizem que tem, mas ninguém nunca viu, né? É o cabeça de bacalhau, é o projeto de transição cabeça de bacalhau do Haddad. Cadê essa proposta? Vamos entender o que eles estão falando? Não adianta só falar que estão lá fazendo no Ministério da Fazenda. Cadê a proposta? Vamos analisar? Mas isso, obviamente, é um negócio que ainda está bastante incipiente. Esse foi um trecho de um vídeo recente em que eu faço uma crítica ao Foro de Teresina, por discutir muito mal a questão ambiental. Mas tem um erro meu nesse trecho. Eu falo que Thelma está querendo analisar o plano de transformação ecológica e dentro dele tem outro PTE, que é o plano de transição energética. Mas Thelma já analisou isso, né? Thelma já estudou isso, me mandou uma explicação muito completa sobre o assunto. Foi comida de bola minha. Ela fala, Rodolfo, você não presta atenção. É muita coisa. Mas vamos ouvir o que Thelma tem para nos falar sobre esse plano que está sendo gerido pela equipe do Haddad. Oi, Rodolfo. Eu estou aqui eu fiz uma revisão do tal plano de transformação ecológica. E eu vou te passar aqui por áudio alguns pontos principais, né? Esse plano de transformação ecológica tem por objetivo, segundo eles, um desenvolvimento inclusivo e sustentável para lidar com a crise climática. Como lidar com a crise climática, né? E aí eles estruturaram esse plano em níveis, né? E essa estrutura de níveis tem objetivos que são emprego e produtividade. Aí tem um objetivo que eu acho mais importante, que é o de sustentabilidade ambiental. E depois tem o tal de justiça social. Então, esses três objetivos fazem parte do plano estruturado em níveis. Aí tem... Eu acho, Thelma, eu fiquei com a sensação de que essa organização tripla faz parte de um discurso muito usual no ramo da sustentabilidade, né? Eu estudei muito isso na época que eu questionava o manejo supostamente sustentável de árvores da floresta, né? Então tem que ser socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente sustentável, né? Então daí essa organização tripla, isso deve ter sido a raiz da organização do documento, né? O problema é que no caso da madeira era um grande blá blá blá, né? Em que a parte econômica era levada a sério, a sustentabilidade era uma maquiagem e o social terminou se ferrando também. Mas vamos ouvir aí mais sobre a sua análise do plano do Haddad. Tem um segundo objetivo, tem o segundo nível, que é eixo. É interessante porque o que eles chamam de eixo? Primeiro eles chamam de eixo finanças sustentáveis, que nós vamos ver mais para frente o que devem ser. Depois, adensamento tecnológico, que eu não faço a mínima ideia do que se trata. Não, eu acho a ideia do adensamento tecnológico, eu acho que a ideia é boa, né? É basicamente, eu entendo assim, né? Não sei como é que tá no documento, que eu não li, né? Quem leu é a Thelma, né? Mas vamos falar de adensamento tecnológico. Por exemplo, em vez da gente exportar minério, exportar alumínio, exportar aço, a gente podia estar exportando air fryers, né? Ar-condicionados,
refrigeradores. Eu acho que é isso que é o adensamento tecnológico, né? O que geraria mais empregos e levaria a um Brasil melhor do que esse fazendão aí de exportação de grãos e extração de minério. Mesmo que o minério seja processado em chapas de alumínio e de aço, né, como se pretende fazer, daí estarem construindo tantas hidrelétricas aqui no Tapajós. Não é para gerar adensamento tecnológico, né? Mas é isso, sigamos. E depois bioeconomia, sistemas agroalimentares, e aí vem o que nos interessa em primeiro lugar, dadas as novas notícias sobre hidrelétricas no Tapajós, na bacia do Tapajós de Jamanchim, que é a transição energética, é um eixo. Né? São 6 eixos, entre os 6 eixos está essa transição energética que nós vamos detalhar mais para frente. E aí tem a tal economia circular, também um outro eixo, e uma nova infraestrutura verde e adaptação. Eu gostaria de entender o que seria uma nova infraestrutura verde e adaptação, porque toda a infraestrutura que está sendo pensada dentro dos planos do governo de infraestrutura, não tem nada verde, como a ferrogrão. Pois é, Thelma, esse aqui é o problema do plano ser exposto em termos tão genéricos, né? O que significa infraestrutura verde? Aí você fala da ferrogrão. Justamente, mas sabe que tem gente que chama a ferrogrão de infraestrutura verde? O pessoal do agro tá com essa mentira. Eles dizem que o trem é mais eficiente do que o caminhão, então a ferrogrão seria um projeto de descarbonização da economia. Sendo que é uma mentira, porque na verdade quando você passar a ferrogrão cortando a Amazônia de norte a sul, você vai destruir a maior floresta tropical do mundo e aí você inviabiliza climaticamente o Brasil e o mundo, né? Então eu chamaria isso de infraestrutura apocalíptica. As hidrovias, as hidrelétricas, o abandono dos financiamentos para energias renováveis como eólica e solar, né? Então vamos ver mais para frente do que nós vamos falar, o que nós vamos falar sobre essa nova infraestrutura verde e adaptação. Aí, com o terceiro nível, eles incluíram instrumentos para obter para os objetivos, para os eixos, e agora os instrumentos. Os instrumentos eles chamam de instrumentos financeiros, instrumentos fiscais, instrumentos regulatórios, administrativos e operacionais, e monitoramento e fiscalização. Esses são os instrumentos que eles vão usar para atingir os objetivos e para interferir ou abordar esses 6 eixos que a gente já falou aqui agora. E o governo, recentemente, ele publicou um decreto, né, que institui um programa de energias da Amazônia. Lula assinou esse decreto e o ministro Alexandre Silveira chancelou esse decreto e segundo ele, as emissões de gases de efeito estufa vão diminuir com esse decreto na Amazônia. O decreto é 11.648 de 2023. Esse decreto pretende que... Eles têm a pretensão de que esse decreto seja o maior projeto de descarbonização do mundo. Olha só qual a pretensão do Ministério de Minas e Energia. Sim, sendo que é justamente o contrário. Na verdade, é o maior projeto apocalíptico do mundo, né? Porque é construir hidrelétrica e ferrogrão.
Então eles querem tirar, reduzir, e eu acho isso até certo, né? A utilização do óleo diesel que para produzir energia na Amazônia, nós sabemos disso, né? E eles querem substituir essa retirada do óleo diesel por um processo de energia de fontes renováveis. Mas eu, sinceramente, dadas as novas notícias sobre criação de hidrelétricas na bacia do rio Tapajós, eu estou entendendo que essas fontes renováveis sejam exatamente a criação, o que eles chamam de energia limpa, né? A produção de energia por usinas hidrelétricas e principalmente nos principais rios da Amazônia. O Tapajós e o Jamanchim ainda não são rios barrados por usinas hidrelétricas. Sim, é exatamente isso. O rio Xingu, aqui atrás de mim, ele está barrado por Belo Monte, mas é um trecho relativamente pequeno. Dava para fazer muito mais hidrelétrica na bacia do Xingu. E o Tapajós também, a mesma coisa, né? E o plano é levar isso que eles chamam de energia limpa e renovável, que não é nem limpa nem renovável. Não é limpa porque destrói a maior floresta tropical do mundo e converte gás carbônico e metano. Não é renovável porque ao destruir a floresta inviabiliza o próprio processo de geração de energia. E é por isso que eu fiz aquele apelo ao Pirula, né? Quando ele falou de Belo Monte, o Pirula ali naquele vídeo clássico dele, disse que a energia hidrelétrica é ruim porque destrói ambientes naturais, mas por outro lado não polui o ar. É mentira, tá errado, ela polui o ar. A gente tem que atacar de toda forma essa mentira de que as hidrelétricas produzem energia limpa. Então, eu acho que eles não mencionaram até agora quais seriam essas fontes de energia limpa para substituir a energia produzida na Amazônia, né, para as comunidades, para as cidades mais longe do sistema interligado nacional. Mas uma coisa boa que foi feita, que eu acho assim bastante razoável, né, é desligar uma fonte de energia, uma usina termoelétrica na cidade de Parintins, que é no Amazonas, né? Na Amazônia Legal. Isso foi uma medida boa. Eu acho que a gente não pode só falar das coisas duvidosas ou ruins, mas também essa é uma medida boa. Pois é, Theo, mas deve ter uma outra coisa boa no meio, claro, não tem dúvida. O problema é a tendência geral, né, que não nos livra do colapso climático. Mas eu quero ver como é que eles vão substituir a retirada dessa termoelétrica que consumia 4 milhões de litros de óleo diesel por mês, né? A cidade de Parintins agora tem uma energia de qualidade, uma energia limpa, mas porque passou a estar conectada com o Sistema Integrado Nacional. O que não quer, pelo linhão de Tucuruí, o que não quer dizer que essa energia que Parintins está agora consumindo, que não é mais da termoelétrica, a óleo diesel, seja limpa. Porque ela, com certeza, ela está vindo de usinas hidrelétricas, como é o caso de Tucuruí, né? No Pará. Bom, é importante dizer que esses sistemas de termoelétricas na Amazônia Legal, elas estão em regiões que não têm linhas de transmissão.
Pois é, Thelma, desculpa te interromper aqui, é porque eu já estou com a cabeça na viagem que eu vou fazer em julho, né? Todo ano eu visito a aldeia Ucre, na terra indígena Caiapó, então já estou providenciando as autorizações da FUNAI, deve sair logo. E uma coisa que acontece é que eu vou querer cada vez mais transmitir coisas da aldeia para vocês, né, aqui do canal. E para isso eu preciso carregar meu celular. E para carregar meu celular, já que a aldeia está separada da linha de transmissão, felizmente, porque se ela tivesse integrada, significa que teria uma estrada até a aldeia, e aí a destruição daquela floresta maravilhosa, preservada, com tudo que é bicho, componente faunístico completo, anta, porco do mato, macaco cuxiú, enfim, uma maravilha. E por isso que não pode estar integrado ao sistema nacional, né? E eu vou levar um bocado de gasolina para poder subir o rio de barco, né? Então pelo menos uns 250 litros de gasolina eu devo levar, e parte dessa gasolina é para rodar gerador que vai alimentar esse celular que vai registrar um bocado do que vai acontecer lá para botar aqui no canal. Então vocês vejam como a coisa é complexa, né? O ideal seria que eu tivesse pequenas placas solares portáteis, até existe, para cortar pelo menos esse gasto de gasolina. Existe no exterior. Aqui no Brasil, saí para procurar, tentei comprar, não encontrei. Eu acho que é esse tipo de coisa que deve ser facilitada, né? Essa produção difusa de uma energia limpa, como a Thelma sempre defendeu. Então eles usam o óleo diesel. E, na verdade, são mais de 200 sistemas isolados na Amazônia Legal, nos 6 estados do norte. Então, esses sistemas isolados têm o quê? Um grande nível de perdas, né? Mais de 70% de perda. Entendem como não faz sentido? Porque se você tem sistemas isolados para produzir energia, são mais ou menos 200 sistemas na Amazônia Legal, espalhados pelos estados do norte, e você tem 70% de perda de energia, então nós estamos gastando óleo diesel para manter esses 200 sistemas isolados, né, para energizar essas regiões que não estão ligados ao sistema interligado nacional, mas tendo 70% de perdas. E olha só que o estado do Amazonas, é o que maior concentração de números de sistemas isolados. Lá são 97 no total. Então, para resumir, essa transição energética que está dentro do plano de transformação ecológica, eu quis destacar essa questão dos sistemas de energia isolados da Amazônia, né? Mas ele tem outros pontos importantes, como eles falam de um programa de mobilidade verde para descarbonização, incluindo o uso do biocombustível. Aí eu tenho outras observações futuras a fazer ao tal do biocombustível. Não, eu já vou fazer alguma observação agora. O biocombustível, ele pode ser um perigo, né? Vocês viram o investimento do Alckmin para fazer biocombustível a partir de trigo. Significa o quê? Que esse trigo não vai ser usado para fazer pão, né? Que é o combustível mais importante, que é a comida que a gente come, né? Outra coisa é o óleo de palma, né? O óleo de dendê, que a gente está vendo destruindo todas as florestas ali do Sudeste Asiático. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de achar que biocombustível é uma solução verde. E outro ponto importante seria uma antecipação mas olha só, o Brasil é engraçado, no Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia é engraçado, porque agora eles estão prevendo na transição energética uma mistura obrigatória do biodiesel
no diesel. Então eu queria saber onde aí está a transição energética. Porque se você vai continuar usando o diesel e o biodiesel, que a gente, entre aspas, eu vou colocar, porque nós precisamos saber a origem desse biodiesel, não tem nada de transição energética aí. Porque hoje já se põe o tal do biodiesel, né, na gasolina. Bom, outra coisa que eles falam é eletrificar o transporte público, de ônibus principalmente, né? E escolar. Aliás, isso é uma atitude que já devia ter sido tomada há dezenas de anos. Outro ponto importante que faz parte dessa transição energética, eles falam de futuro, né? Olha, nós estamos fazendo uma inovação para o futuro, incluindo diesel verde como combustível para a aviação. E o pior é que estão chamando de sustentável. Não sei a que ponto nós podemos chamar esse combustível verde, diesel verde, de sustentável. E os combustíveis sintéticos, né? Bom, seja lá o que for esses combustíveis sintéticos, e a gente ainda vai entender isso mais para frente. Eu gostaria de entender o que seriam os tais combustíveis sintéticos, mas isso faz parte da tal transição energética, do plano de transformação ecológica. E, em síntese, é isso. Mas nós vamos detalhar mais a fundo e com especial atenção a alguns pontos. Mas é importante que o nosso inscrito no canal entenda o conjunto, né? Nós temos no ápice o plano de transformação energética, o plano de transformação ecológica, e dentro do plano de transformação ecológica, alguns pontos que eu já elenquei, mas que o principal seria a transição energética. Tudo isso, eu quero assim fazer um parênteses, está vindo tarde demais, porque esses movimentos todos já deveriam ter sido feitos há 20 anos ou mais. Aliás, teriam que ter começado muito antes de 20 anos, né? Mas há 20 anos já, ao invés de gastar todo aquele dinheiro que a gente gastou em construção de hidrelétricas, que hoje seriam absolutamente dispensáveis, né? Sim, Thelma, mas alguém pode falar, não, antes tarde do que nunca, né? Mas mesmo no contexto do atual governo, esse plano, isso aí parece coisa da campanha, né? Quando o Lula estava tentando se eleger, ele faria esse plano. Agora não, agora é pra gente estar falando de coisas específicas, em números concretos, né? E não uma coisa de intenções aí vagas, já na metade do governo, já com o pessoal avançando sobre a Ferrogrão e sobre o Tapajós. Nós poderíamos ter outro resultado para o clima, a mudança climática, que nós continuamos assistindo em forma de tragédia no Rio Grande do Sul, evoluindo para o Pará, para o Paraná, para Santa Catarina, para o Paraná. Esse plano de transformação ecológica já foi lançado durante a COP em Dubai pelo Fernando Haddad, pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad, até com o aval da ministra Marina Silva, que estava no lançamento. E quero dizer também que esse plano de transformação ecológica, ele foi realizado, foi confeccionado, foi fomentado no Ministério da Fazenda por um dos assessores do ministro Fernando Haddad e colocado no ar sem um detalhamento muito específico, lançado lá em Dubai. Então nós vamos aos poucos chegando a alguns pontos questionáveis desse plano de transformação
ecológica e principalmente do que nos importa mais de perto, o plano de transição energética dentro do PTE. São 2 PTEs, Plano de Transformação Ecológica e Plano de Transição Energética. Como vocês veem, é um PTE dentro do outro PTE. Pois é, eu tô vendo que é uma confusão danada esse negócio de PTE no PTE. E os 2 T's são fake, né? Porque não tem transição nenhuma e não tem transformação nenhuma, né? Me parece um grande plano de enrolação de besta. Queria entrar num outro ponto bastante preocupante, que é a questão de infraestrutura e adaptação à mudança do clima, né? É um eixo 6 do plano do governo que diz respeito à mudança do clima, que é um assunto que neste momento nos cala muito forte, dado ao que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Esse case, que vai virar um case internacional do Rio Grande do Sul, que pode ser só a ponta do iceberg na questão da mudança climática. Quando eles falam em obras públicas para reduzir os desastres naturais, veja, obras públicas para reduzir riscos de desastres naturais. Mas acontece que essas obras públicas para reduzir riscos de desastres naturais já teriam, como eu já disse, que ter começado há mais de 20 anos, né? Porque não é bem antes disso, inclusive, que se está falando que o clima do planeta estava aquecendo e que nós teríamos resultados catastróficos num período a partir de 2050, mas isso se antecipou, nós estamos vendo como é que está hoje, né? E reduzir risco de desastres naturais. Tem um estudo do Instituto Potsdam da Alemanha, e os cientistas falam sobre o que ele foi veiculado pela revista Nature em 27 de abril, 29 ou 27 de abril passado, e que fala exatamente dos custos da prevenção e dos custos de mitigação. Os custos de prevenção são muito mais baixos que os custos da mitigação. Mitigar, todo mundo sabe o que é. É corrigir aquilo que já foi catastrófico, que está sendo catastrófico. Isso custa muito mais caro. E este custo é o que nós vamos ter no Rio Grande do Sul. Porque se nós tivéssemos feito prevenção dos problemas que poderiam assolar com a mudança climática o estado do Rio Grande do Sul, como devem assolar o Paraná, Santa Catarina, como deve assolar o Cerrado. O Cerrado é outro problema sério, porque ele está desertificando. E os rios, a maior parte dos rios brasileiros do sul e sudeste, eles partem do Cerrado. E o que nós vamos ter não é o processo de prevenção, mas nós vamos ter que chegar no processo de correção do desastre, né? A prevenção é muito mais barata. Bom, dito isso, eu gostaria de imaginar que eles citam o deslizamento de encostas e alagamentos como risco de desastres naturais.
Eles querem reduzir esses riscos quando esses deslizamentos de encostas e alagamentos já aconteceram na maior parte do Brasil e já trouxeram prejuízos incalculáveis, não só para a infraestrutura local, mas para a produção de alimentos, para a vida das pessoas, para o trabalho. Então, nós na verdade, nós não estamos prevenindo. Isso hoje já não é mais prevenção, é mitigação. Porque isso já aconteceu. Está aí o exemplo do Rio Grande do Sul. Quanto vai custar aquela reconstrução? O Estado tem que fazer. E outra coisa, a reconstrução que tem que ser feita por todos os estágios de governo, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, tem que ser responsabilizados. Eles todos têm que ser responsabilizados. Já existe precedente na história de responsabilização do Estado por danos às pessoas por negligência climática dos governos. A Suíça acabou de ser penalizada pelo Tribunal Europeu por prejuízo à vida de pessoas por negligência climática. Bom, então eu quero voltar, porque esse é o ponto focal nosso, ao Plano de Transformação Ecológica que foi lançado em 2023, durante a COP28, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na Conferência do Clima, né? Bom, esse não é um projeto. Eu quero falar em números, porque Fernando Haddad, quando lançou isso na COP28 lá em Dubai, ele falou em números, né? Números absurdos. Ele fala de uma proposta que seria esse plano de transformação ecológica seria uma proposta do Sul Global. O Sul Global, não sei se vocês sabem, são países em desenvolvimento ou países emergentes, ou países emergentes, né? E o tal plano de transformação, transformação ecológica, que nós já ele fala olha, essa palavra me causa arrepios, de desenvolvimento sustentável, e fala de repensar a globalização. Eu não sei o que eles chamam de repensar a globalização, mas o mais importante desse anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá em 2023, na COP28, é que o custo estimado para esse plano de transformação ecológica giraria entre 130 bilhões de dólares e 160 bilhões de dólares ao ano. Eu queria saber como é que eles chegam num número tão absurdo desse e como é que eles vão conseguir juntar toda essa grana para implementar uma coisa que já devia ter sido paulatinamente implementada, desde que nós estamos falando do aumento dos efeitos dos gases estufa na atmosfera, da mudança climática. Então, estimar 130 bilhões de dólares, entre 130 e 160 bilhões de dólares ao ano para resolver, porque aí esse dinheiro não vai ser para evitar os problemas, né? Esse dinheiro vai ser para mitigar. E mesmo assim, eles são muito aquém da mitigação. Porque naquele estudo da Potsdam, fala
em prejuízos, a não prevenção de prejuízos até 2049, no globo, no planeta, de 38 trilhões de dólares anuais. Então, ora, pensar em 130 bilhões e 160 bilhões por ano para estimular, sabe o quê? Investimentos para melhorar o meio ambiente e diminuir a desigualdade quando a gente... Não concordo plenamente com a questão de melhorar o meio ambiente e diminuir as desigualdades, mas não se trata disso agora, não. Isso não é do que se trata neste momento. Porque nós já passamos do ponto de não retorno. E quando você fala em desenvolvimento sustentável, repensar globalização, e para isso você vai precisar de 130 bilhões a 160 bilhões de dólares ao ano para um tal de plano de transformação ecológica, você está esquecendo que você já está no meio das consequências da mudança climática. Você já entrou nesse turbilhão de mudança climática. Olha o Rio Grande do Sul. E depois eu vou falar do que está acontecendo na Europa. Eu vou falar do aumento da seca no centro da América do Sul. Eu vou falar do aumento da seca na região do Caribe. Oi, Thelma, você quer dizer que vai falar disso em outros vídeos, né? Porque a gente já está com quase 1 hora aqui e você prometendo ainda falar de meio mundo. Panamá. Eu vou falar da inviabilização de produzir grãos no Mato Grosso. Então, eu queria entender com que capacidade de raciocínio se pensou num plano de transformação ecológica diante do que nós estamos vivendo hoje. Bom, e o mais importante e o mais decepcionante, vamos chamar assim, né? Que esse tal plano de desenvolvimento ecológico, transformação ecológica, quero dizer, que engloba bioeconomia, transição energética, economia circular, infraestrutura e adaptação às mudanças climáticas, esse plano está prevendo principalmente investimentos em infraestrutura. Ok, que infraestrutura é essa? Eu gostaria de saber. Pois é, e eu acho que é ferrogrão e hidrelétricas por toda parte, especialmente no Tapajós. O plano está prevendo que esses investimentos devem ser canalizados principalmente para a infraestrutura. Eu acho que eu preciso, e deixei de falar algo muito importante. Todo esse drama e esse drama não, né? Desastre que nós estamos vivendo no Rio Grande do Sul tem um impacto que não foi sequer mencionado nos programas que eu assisti pela TV, que é o impacto que já foi previsto lá atrás. Inclusive, eu acho que em 2006 ou 2007 eu escrevi um artigo chamado Refugiados Ambientais, né? E nós vamos ter uma leva de refugiados ambientais que, ao perderem tudo no Rio Grande do Sul, pessoas mais simples, não vão conseguir se reestruturar. Ah, sim, Thelma, esse assunto é importantíssimo, porque olha só, para onde você acha que esses refugiados do Rio Grande do Sul vão migrar? Eles vão seguir os mesmos passos
dos outros colonos que vieram anteriormente, subindo pelo centro-oeste e entrando pela Amazônia, né? Ou seja, esses refugiados do Rio Grande do Sul devem causar grande devastação por todo o Brasil. E reerguer o Rio Grande do Sul vai ser uma tarefa hercúlea. Vai ser difícil, vai ser demorado, vai ser traumático, né? Porque Quando você fala que reerguer o Rio Grande do Sul vai ser difícil, demorado e traumático, eu acho que na verdade você está sendo otimista, porque na verdade talvez seja impossível. Porque eu vejo isso como o início do colapso da civilização. Tem coisas que são residências e negócios que não poderão ser reerguidos, né? E nós vamos ter os refugiados ambientais, esses virão para o Sudeste e o Norte em busca de áreas de terra para cultivo, em busca de refúgio, vamos dizer assim, seco, né? Sem riscos de inundações, porque com justa razão estão traumatizados. Então nós vamos ter milhares de refugiados ambientais. E começando agora pelo Rio Grande do Sul. Esperemos que isso não aconteça em Santa Catarina e no Paraná, apesar de estar previsto que situações semelhantes podem ocorrer tanto em Santa Catarina como no Paraná. E esses refugiados ambientais vão ter que encontrar uma forma de sobreviver em outras regiões absurdamente diferentes daquela que eles estavam acostumados no Rio Grande do Sul, com outro clima, outra... Pois é. E o que eles fazem nessas situações? Eles transformam o lugar para onde eles estão indo. Então eles ocupam áreas de floresta e transformam aquela floresta na paisagem primordial europeia com a qual estão acostumados, né? São campos de soja. Estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, mas essa vai ser a tendência geral, com consequências apocalípticas. Dinâmica e com ocupações que podem ser, se não houver prevenção de como essas pessoas vão ocupar as regiões do Sudeste para cima, né? Se não houver uma forma de prevenir consequências de uma ocupação irregular, como não houve nunca no Brasil essa preocupação dessa prevenção, por isso o custo vai ser muito alto, porque não houve prevenção, mas agora estão pensando na mitigação e a mitigação acaba sendo muito mais cara. Então há que se pensar neste impacto seríssimo, não só para os locais, né, que essa migração vai acontecer, como para preservar o próprio futuro dessas pessoas que vão em busca de segurança não só de sobrevivência, como segurança alimentar, como segurança de viver sob um clima mais amigável, né, vamos dizer assim. Então sim que se deixar um capítulo em aberto para os refugiados ambientais. É um ótimo tema para um próximo vídeo, né? Os refugiados ambientais. Sabe que aqui na Amazônia, aqui Altamira, onde eu estou agora, né? Altamira foi criada a partir de refugiados ambientais, né? Muita gente veio do Nordeste, fugindo da seca do Nordeste, pela Transamazônica, até aqui na beira do Rio Xingu. E agora a gente vai ter novos refugiados ambientais vindo do Sul. Então são as enchentes do Sul empurrando refugiados ambientais para a Amazônia, a seca do Nordeste empurrando refugiados ambientais para a Amazônia. Tudo isso levando à destruição desse lugar e para onde que a gente vai migrar a partir do colapso da floresta e a piora absurda das condições de vida aqui nessa região. Para onde a gente vai, né? Aí não vai ter mais para onde.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.